Saiu o horário do jogo do João Fonseca pela segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati. A gente vai passar todos os detalhes aqui. O jogo que vai acontecer, se eu não me engano, acho que é na quadra 3, depois de alguns jogos aí. E o João vai ter como adversário o Alejandro Davidovich Fokina. E no vídeo de hoje, como sempre, vamos fazer aquele pré-jogo completo com todos os detalhes da carreira do Fokina e estilo de jogo, pontos fortes, pontos fracos, o que o João tem que fazer para ganhar e muitos números, que é o que a gente sempre gosta de mostrar para vocês. Então, se você gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Vamos fazer um trato aqui. Se você se inscrever no canal, o João vai sair com a vitória nesse sábado pela segunda rodada, onde ele não é favorito. Ele vai enfrentar o número 18 do mundo, um jogo duríssimo. O Fokina tá no seu melhor momento de carreira, mas a profecia tá feita. Inscreveu-se, o João ganhou. Teve gente que se deu mal aí, veio tirar sarrinho, que fala que o João vai ganhar, vai perder na primeira rodada, então toma pra vocês também que o João classificou na primeira rodada e agora pega o Fokina. Segura os haters aí, pega o Fokina na segunda rodada e vambora aqui pra falarmos sobre esse jogo. João Fonseca, que com a atualização de hoje, o ranking atualizou até em data diferente, devido à final do Masters de Toronto. O João caiu pra 52 do ranking, então ele perdeu aí o top 50, mas deve somar pontos aí, principalmente na primeira vitória, e deve voltar para o top 50, essa é a expectativa. E o Fokina ganhou uma posição com a campanha dele, agora é o 18º do ranking, inclusive esse é o melhor ranking da carreira do Fokina. O Fokina que já não tá mais nos seus 20 e pouquinhos, né, tá com 26 anos, mas tá atingindo aí o seu melhor nível de tênis e por isso esse confronto vai ser muito difícil. Jogo que acontece amanhã. Eu tô gravando esse vídeo na sexta, né? O jogo é no sábado, dia 9 de agosto, por volta de 18 horas. Eu vou até olhar os jogos antes aqui do João pra gente entender bem. Por que é por volta de 18 horas? Ó, eles vão jogar na quadra... É quadra 3? Deixa eu conferir aqui qual que é a quadra. Quadra 3. Os jogos anteriores começam às 11 da manhã, horário de Cincinnati, ou seja, meio-dia, horário do Brasil. Safiullin e Holger Rune. Depois, em seguida, Leila Fernandes e Jéssica Maneiro, pelo feminino. E depois, Danielle Collins ou Taylor Townsend contra Samsonova. Então, são 3 jogos antes do João e vão todos na sequência. Por que a gente calculou aí 18 horas? Porque a gente calculou uma média de 2 horas para cada jogo. Então, se cada jogo durar em média 2 horas, o João entra em quadra às 18. Pode ser antes, pode ser 17, 17 e pouco, pode ser bem depois, caso algum jogo, por exemplo, dure 3 horas, então a gente nunca tem como saber o horário ao certo, por isso que você tem que deixar o sininho ativado aqui, seguir a gente nas redes sociais, que a gente sempre está informando vocês em tempo real, por volta de 18 com transmissão da Disney Plus Premium. E quem que é o Fokina? Alejandro Davidovich Fokina, espanhol de 26 anos, 1,83 m de altura e que não tem títulos ATP. Isso é um pouco assustador. Um cara que é o número 18 do ranking e que não tem títulos da ATP, mas tem 4 finais, a gente vai passar os detalhes para vocês, e 2 títulos Challenger. É um cara com poucas conquistas na carreira. Ele tem um estilo de jogo muito versátil, é um cara que se mexe muito em quadra, que varia muito o jogo, que tenta entrar na mente do adversário, se defende muito bem. Ele é aquele tenista meio completo. Assim como todos os espanhóis, né? Um cara de muita raça, né? De muita velocidade e tem como estilo de jogo aí o contra-ataque e ponto forte a variação. Tem um belo backhand, a gente vai falar sobre os pontos fortes dele. Eu fiquei até na dúvida se eu colocaria o backhand como ponto forte, mas acho que a variação de jogo do Fokina é muito interessante. Ele é um cara que usa muito a força do golpe do adversário para conquistar até o winners. É um cara que se defende muito bem, mas que ofensivamente também sabe jogar. Afinal, né, estamos falando de um top 20, não teria como ser diferente. E o Fokina, em 2025, como eu disse, vive a sua melhor temporada na carreira. São 34 vitórias, 19 derrotas, e ele se destaca bem em pisos rápidos também. Apesar de ser aquele espanhol do saibro, né, que nasceu no saibro, que joga bem no saibro, ele vem se destacando aí nos últimos 2, 3 anos também em pisos mais rápidos. Inclusive, ele próprio diz que a superfície predileta dele é a grama. E na grama ele foi bem esse ano, 5 vitórias e 2 derrotas. No piso duro, 20 vitórias, 11 derrotas. E no saibro, 9 vitórias, 6 derrotas. Você vê que ele desempenha bem aí nos 3 tipos de superfície. Ponto muito importante, ele ganhou mais do que perdeu de top 10 esse ano. São 5 vitórias contra 4 derrotas contra top 10. A gente vai passar aí a relação de jogos contra top 10. Contra top 20, 9-8.
Contra top 50, 21-14, contra top 100, 27-17, então, em números aí, não tem nem o que falar da temporada do Fokina, uma temporada aí espetacular do espanhol. E quais que são aí os pontos fortes e fracos aí do Fokina? Artezinha nova aí pra vocês, hein? Pontos fortes que a gente selecionou aí, cobertura de quadra e agilidade, como eu disse, é um cara muito rápido, um cara que se defende muito bem. Além da velocidade, ele tem uma noção de quadra muito boa, então ele é um cara que cobre bem a quadra, né? Às vezes ele joga para baixo da linha de base, às vezes ele joga mais próximo da linha de base, então é um cara que tem uma visão de jogo muito interessante, uma das melhores aí da ATP. Ele tem um bom forehand, e o seu forehand ele tem muito spin, né? Então ele joga um forehand por isso que no Saibro é muito difícil enfrentar o Fokina, porque ele joga, né, um forehand com muito top spin, a bola sobe muito e ele costuma angular muito bem os seus golpes. Então é assim, ele varia muito os golpes, né? Então ele não vai ser aquele cara que vai ficar batendo reto, ele varia, ele joga na esquerda, joga na direita, dá drop shot. Então ele é um cara extremamente versátil, como eu disse, em quadra, e esse é um jogo bem complicado pro João, um jogo que o João não costuma gostar. Backhand, como eu disse, é um dos seus melhores golpes aí. O backhand dele, ele consegue ter muita solidez, ele erra pouquíssimo no backhand e também consegue angular e ser agressivo. Então, aquela coisa de você jogar no backhand do tenista, no caso do Fokina, não é o ideal, porque o Fokina tem um bom golpe ali de backhand. Variedade e improviso, como eu falei, é um cara bom de drop shot também. O João Fonseca, esse ano, teve muita dificuldade com jogadores que dão as deixadinhas, né? Então ele tem que ficar esperto nisso aí, porque o Fokina tem a capacidade do improviso muito grande. E o saque dele não é aquele saque potente, mas é um saque consistente também. É mais colocado do que forte, né? O Fokina tem um saque ok, não é um dos melhores sacadores da ATP, tem um saque ok ali. Inclusive, um dos seus pontos vulneráveis é exatamente no segundo saque. Não é um segundo saque forte, então ele consegue ser atacado, né? Aliás, ele pode ser atacado no segundo saque, então isso pode ser um ponto também para o João focar no jogo. Outro ponto negativo, instabilidade emocional. O Fokina, como sabemos, acabei de falar, né? Ele não tem títulos ATP. Ele tem jogos que ele chegou a ter match point para ganhar e ele sente muito esses momentos, né? O item 2 e o 3, aí, instabilidade e ponto sob pressão, eles até meio que caminham juntos, né? Normalmente o Fokina é aquele cara que sente os momentos de pressão, então tie break, né, quando tá pra fechar o jogo. Então o João é um cara que mentalmente a gente sempre fala, é um cara mentalmente forte, óbvio que ele tá construindo ainda essa questão mental dele. O Fokina já é o inverso. Acho que o grande ponto negativo dele é a parte mental. Ele joga muito bem tênis, tem uma técnica muito apurada, mas sente muito esses momentos. Então a gente selecionou aí esses pontos de vulnerabilidade do Fokina. E falando até nisso, ele disputou 4 finais ATPs, inclusive final de Masters 1000, que foi a primeira dele em abril de 22 contra o Stefano Tsitsipas em Monte Carlo, Masters de Monte Carlo no Saibro, acabou sendo vice-campeão, e as outras 3 finais na quadra dura. Perdeu pro Kecmanovic em Delray Beach. Olha só, esse ano ele disputou já 3 finais ATP, as 3 em quadra dura e 3 derrotas. Essa em Delray Beach, depois ele perde em Acapulco no mesmo mês pro Mahat, o tcheco, e agora a última, né, que vocês devem lembrar, em julho pro De Minaur, onde ele teve 5-2, se eu não me engano, no set final, e chegou a chorar depois do jogo e não conseguiu conquistar o seu primeiro título ATP. Já em Challenger, são 5 finais com 2 títulos, então ele também perdeu mais do que ganhou em Challenger. Dessas 5 finais, 3 no Saibro, 2 na quadra dura. Começou contra o Andreozzi, em setembro de 18, vice-campeão. Depois foi vice-campeão em Bangkok, fevereiro de 19, contra o Duckworth. Depois mais um vice-campeonato contra o Sonego em setembro de 19, no Saibro de Gênova. E aí sim ele conquista seus 2 primeiros títulos na carreira. Em 19, em Seville contra o Munar, e em Liuzhou contra o Istomin, em outubro de 19, ambos em 2019. Então ele é um cara muito competente, muito bom jogador, mas que tem esse probleminha aí do momento decisivo. E aqui a gente colocou o retrospecto contra a top 10, né? Você vê aí que ele tem mais vitórias do que derrotas. As vitórias contra Fritz, Draper, Rublev, Fritz novamente e Ben Shelton. São as 5 vitórias dele. Essa vitória, por exemplo, contra o Shelton foi agora, recentemente, no ATP 500.
Derrotas, ele perdeu 2 vezes pro Fritz, então ele ganhou 2 vezes e perdeu 2 vezes pro Fritz. Alcaraz e Zverev, então um belo retrospecto contra a top 10 aí do Fokina somente esse ano aí, um belíssimo retrospecto do espanhol. E com isso a gente chegou na nota final do Fokina, uma nota 83, consideramos uma técnica nota 9. Como eu disse, é um cara muito versátil, muito habilidoso, né? O Fokina é extremamente habilidoso, tem todos os golpes aí. Então, técnica 9. Um matchup 8, exatamente por essa complicação de você pegar um adversário que varia muito o jogo e que se defende muito. Qual que vai ser a chave da vitória pro João? Deixa eu só terminar o card e a gente fala a chave da vitória. Momento 8, vive um dos seus melhores, o seu melhor momento na carreira, né? Nota 8, experiência 7, também um cara bem experiente. Chegou nessa nota 83. E qual que é a chave da vitória pro João nesse jogo? Como eu disse, o Fokina é um cara que vai querer variar muito, que vai querer entrar na cabeça do João, vai dar drop shot, apesar de não ser cyber, ele vai ficar tentando algumas deixadinhas, vai variar o jogo, vai tentar complicar o jogo pro João. A gente costuma dizer que o Fokina, ele gosta daquela bagunça organizada, né? Ele gosta de deixar o jogo bagunçado e levar isso a seu favor. E isso é complicado pro João, porque o João é aquele tenista que gosta mais do ritmo de jogo, da troca de bolas, da potência dos golpes. Então, se os pontos se alongarem muito, o jogo tende a ficar complicado pro João. O João sim tem que ser agressivo nesse jogo, por quê? Ele tem que tentar rapidamente resolver os pontos, então saque primeira bola, atacar o saque do adversário para tentar buscar o winner rapidamente, porque as trocas longas, elas tendem a favorecer o espanhol. Então o espanhol vai tentar alongar os pontos, vai tentar cansar o João, ele é um cara que fisicamente é forte, né? Apesar de vir de uma sequência grande de jogos, isso pode prejudicá-lo também, mas a verdade é que o Fokina é um cara hoje mais preparado, né, fisicamente do que o João, e tecnicamente é um cara muito, muito competente. Jogo duríssimo pro João. Como eu disse, a chave da vitória passa sim pelo jogo do João, porque ele precisa estar muito bem no saque, sacando bem, resolvendo bem seus pontos de saque e tentar agredir o adversário rapidamente, né? Óbvio, né? O João, a gente nunca gosta daquele João que fica batendo, errando muito, né? Ele também tem que saber dosar as horas de dosar, mas acho que a chave do jogo está na agressividade e principalmente em não cair na bagunça, entre aspas, do Fokina. Eu quero saber a sua opinião, você concorda comigo? Acha que o João tem condições de jogar, de ganhar? Concorda com a análise? A gente teve recentemente o pessoal falando que a análise estava errada. Então eu espero que eu tenha acertado dessa vez na análise. E espero também contar com o seu comentário, o seu like e a sua inscrição. Boa sorte pro João Fonseca. Que a gente venha no pós-jogo com a luzinha aqui atrás azul, verde. Aliás, a luzinha aqui atrás verde, que é a luzinha da vitória do João Fonseca. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.